Olá, você é aluno do 9º ano, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Manuela, de Matemática. Vamos ver qual vai ser a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai praticar o que a gente aprendeu na aula de ontem, que é a potenciação de números reais. Então vamos iniciar. Questão 1. Resolvendo a expressão 10 elevado a menos 3, chegaremos ao resultado. Então, vocês vão escolher uma das alternativas. Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem e indicar qual a resposta. Participem no chat, qualquer dúvida, pergunte aos professores. Ok, eu estava olhando aqui a resposta dos alunos, eu vi que o Gabriel e o Kevin responderam a letra C, agora alguns estão mudando também, a Anne está dizendo que é a letra D, Eliane também está dizendo que é a letra D. Vamos ver agora se vai ser letra C ou letra D. Então a gente tem essa expressão aqui, 10 elevado a menos 3, e a gente tem que descobrir quanto que ela vale. Quando a gente tem um expoente negativo, o que a gente deve fazer? Esse expoente, a gente vai ter que transformar ele num expoente positivo. Como é que a gente faz isso? 10 a menos 3, eu vou transformar ele numa fração, onde o denominador é 1 e o numerador passa a ser aqui o denominador. Só que quando ele vem aqui para a parte de baixo da fração, o sinal do expoente vem trocado. Como ele era negativo, ele vem positivo. Então, 10 a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 10 elevado a 3.
E agora a gente termina de resolver. Quanto é 10 elevado a 3? É 10 vezes 10 vezes 10. Então, a gente repete um aqui em cima. 10 elevado a 3, 10 vezes 10, 100, e vezes 10, 1000. Portanto, a alternativa correta é a letra D, 1 sobre 1000. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem esse expoente negativo, porque pode induzir a gente a pensar que o resultado é negativo, mas esse expoente negativo, ele só significa que é um número muito pequeno. Olha só, se você dividir 1 por 1000, obviamente a gente vai ter um número muito pequeno, então muita atenção aí na hora de resolver questões com expoentes negativos, ok? Vamos a mais um exemplo. Temos aqui a nossa segunda questão. O valor da expressão menos 2 sobre 5 elevado a menos 3, olha aí o expoente negativo aparecendo de novo, está melhor representado por. Então, vocês vão ter que transformar aí essa fração com expoente negativo e desenvolvê-la para chegar a uma fração que é uma dessas 4 alternativas. Vou deixar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta.
bem, estou gostando de ver a participação de vocês no chat. Eu já vi que o Alexandre, a Eduarda e a Laura responderam a letra D, alguns responderam a letra C, tem a Anne, mas a maioria está aqui na letra D, né? Vamos então conferir. Então, a gente tem que simplificar essa fração aqui que está com expoente negativo. Menos 2 sobre 5 elevado a menos 3. Então, pela aula de ontem, o que a gente pôde observar? E até mesmo pelo exemplo anterior, quando a gente tem um expoente negativo, por exemplo, se eu tenho a fração 1 sobre 2 elevado a menos 2. Isso aqui, o que eu posso fazer? Para transformar o expoente em positivo, eu troco de lugar o numerador com o denominador e troco o sinal do expoente. Então, aqui é bem simples também. O que a gente faz? O que está dentro do parêntese é negativo, isso não vai mudar. A gente só vai trocar o numerador pelo denominador. Vamos trocar o 2 por 5. O 5 agora vai ser o numerador e o 2 vai ser o denominador. E como o expoente era menos 3, agora que a gente trocou, o sinal do expoente ele vai ser o quê? Positivo. Só que ainda não terminou, né? A gente precisa desenvolver aqui essa fração. O que vai acontecer? Esse expoente 3, ele vale tanto para o 5 quanto para o 2. Então, resolvendo, a gente vai ter essa fração aqui. Menos 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 à terceira, que é igual a 125. E o 2 à terceira é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, o resultado que a gente tem é menos 125 por 8. Portanto, a alternativa correta, letra C. Parabéns aí vocês que acertaram, que conseguiram desenvolver, na verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O expoente era negativo, significa que é um número muito pequeno. Porém, dentro do parêntese, a fração ela já era negativa. Então, esse número ele vai continuar negativo. Até porque o expoente também é ímpar. E se a gente multiplica números negativos de quantidade ímpar, o resultado também vai ser negativo, ok? Agora a gente vai para a nossa questão de número 3. Recitando o poema a seguir, chegaremos na seguinte potência. Com apenas 8 laranjeiras, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 8 galhos, cada galho com 8 ramos, cada ramo com 8 frutas. Contando com paciência, um número de frutas encontrarei, e na forma de potência eu o escreverei. Então, qual vai ser essa quantidade aí representado em potência? Temos aí 4 alternativas, analisem o poema, vou dar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta.
estava vendo aqui a resposta de vocês, eu vi que o Gabriel respondeu que é a alternativa A, Isaías também respondeu a alternativa A, Gabriele, alternativa A também, a alternativa A está ganhando. Será que vai ser essa a resposta? Alguns aqui responderam letra B, o Fernando respondeu letra B. A maioria está respondendo a letra A. Larissa respondeu letra A, Ana Vitória. Muito bem, vamos conferir então qual a resposta. A gente tem o poema, né? O poema está dizendo, a gente vai prestar atenção nos valores. Temos 8 laranjas, o que mais? 8 galhos, 8 ramos, 8 frutas. Vamos conferir então qual vai ser a nossa resposta. Temos aí, olha só, resposta letra A, que a maioria respondeu, né? Por quê? Vai ser a multiplicação sucessiva do número 8, 4 vezes, ou seja, temos lá aquela quantidade, né, de laranjeiras, de galhos e de frutas, e a gente vai resolver como? 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Isso aqui é o quê? É a multiplicação da mesma base. Então, a gente repete a base e soma os expoentes. O expoente de cada 8 aqui é 1. Então, somando 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. E a gente chega na nossa alternativa correta, 8 elevado a 4. Gostei de ver aí a participação de vocês, estou vendo que vocês estão conseguindo entender. Lembrando que nessa questão a gente não tinha nenhum número aparente, nenhuma conta para fazer. E vocês conseguiram interpretar e chegar na resposta correta. Parabéns aí a você. Agora vamos continuar, vamos para a nossa questão de número 4. Escolha a alternativa que apresenta o resultado para a expressão 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 3. Aí a gente vai aplicar uma das propriedades que a gente aprendeu ontem. Vou deixar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta.
Voltando, eu estava vendo aqui no chat que algumas pessoas estão mudando, né, suas respostas. Será que refizeram o cálculo? Eu vi que o João Pedro respondeu letra C, o Camilo respondeu letra A, e agora aí no finalzinho está variando, né? A Eduarda está dizendo que é a letra C, Thaís está dizendo que é a letra A. Então, vamos conferir qual vai ser a nossa resposta correta. Temos essa expressão, 10 elevado a menos 1 dividido por 10 a menos 3. Na divisão, a gente aprendeu o quê? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a base é 10, o expoente vai ser o quê? Menos 1, menos da subtração da regra, menos 3, que é negativo. E aqui a gente precisa fazer o jogo de sinal. Então, a gente vai ter 10 elevado a menos 1, pelo jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, vai ser menos 1 mais 3. E quanto é menos 1 mais 3? Menos 1 mais 3 é 2, né? Positivo. Mas a gente não precisa colocar o sinal. Então, fica 10 elevado a 2. E 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 é igual a 100. Tem uma outra forma da gente resolver essa questão. 100 é a alternativa A. Então, olha só, a alternativa A é a correta. Uma outra maneira é que a gente tem uma divisão, né? Então, a gente tem 10 a menos 1 sobre 10 a menos 3. E a gente já viu aqui em alguns exemplos anteriores que quando o expoente é negativo, para ele ser positivo, a gente troca ele de lugar. Ou seja, se a gente passar esse para cá e o de baixo para cima, como vai ficar? Vai ficar 10, a terceira positivo, e embaixo 10 elevado a 1, correto? E agora sim a gente aplica novamente a regra, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, então a gente vai chegar no 10 elevado a 2, que é o mesmo resultado, olha só. Então, o que é legal da matemática é que não tem só uma maneira de resolver. Então, espero que vocês continuem praticando bastante aí. Vamos continuar praticando.
e na próxima aula a gente se vê.